Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz de Jesus esteja sempre no nosso coração. Eu sou o Klaus, sou casado e atualmente estou na coordenação estadual do Ministério de Formação da RCC de Goiás. E hoje, continuando nossa informação, nós vamos falar sobre a preparação e a condução da reunião de oração. Capítulo 3 da apostila do módulo básico, grupo de oração. Um grupo de oração ele é um hospital da alma. Ele é um lugar em que a pessoa chega com seus sofrimentos e dificuldades e precisa sair dali restaurada. Vicente Machado, nosso coordenador, presidente da RCC Goiás, costuma falar que o grupo de oração é a última chance que a pessoa está dando para Deus. Ela precisa chegar naquele grupo de oração, dando aquela última chance e experimentar o que Deus tem para ela. E experimentar o que Deus quer fazer na vida dela. Por isso nós precisamos preparar e conduzir muito bem a nossa reunião de oração. Bom, falando sobre a preparação, nós precisamos entender que nós preparamos o local da nossa reunião de oração com muito carinho, com muito amor. Porque nós não estamos preparando apenas para as pessoas que vão lá todas as semanas. Mas nós estamos preparando para aquela ovelha que está indo na reunião de oração pela primeira vez. Que está dando a última chance para Deus. Por isso precisamos preparar muito bem o local. Desde a arrumação das cadeiras, se há água potável para as pessoas beberem ou não. Se há limpeza, se o local tem higiene, se é limpo. Se os bancos estão empoeirados ou não. Precisamos preparar o local colocando mensagens pelo salão ou pela igreja para que as pessoas possam se sentir acolhidas naquela reunião de oração. Precisamos preparar que o som seja adequado. Às vezes nós pensamos nisso como detalhes, mas não. São detalhes que fazem toda a diferença para aquela ovelha que está indo pela primeira vez no grupo de oração. Quando nós preparamos uma reunião de oração, é necessário também que haja uma intercessão. O Ministério de Intercessão vai ser responsável por interceder. E nós vimos anteriormente que o núcleo também precisa interceder pela reunião de oração. Bom, uma reunião de oração, para ela ser preparada, ela precisa ter um rema. É aquela palavra inspirada por Deus para dirigir toda a reunião de oração. E todos os elementos da reunião de oração precisam estar direcionados por esse rema. A acolhida, a música, os momentos de oração, a pregação. E um outro tópico na nossa preparação seria a oração antecedente da equipe. É importante que a equipe de trabalho, o núcleo e as equipes de serviço que vão servir naquela reunião de oração, que eles possam se reunir antes e orar para poder entrar em unidade e assim poder servir ao Senhor naquela reunião de oração. Vamos falar agora sobre a condução da reunião de oração. A reunião de oração ela tem alguns momentos durante a reunião de oração. Nós temos um momento que nós chamamos de preliminares. O que seriam as preliminares? É aquele momento em que as ovelhas estão chegando na reunião de oração e não podem simplesmente chegar, sentar e ficar em silêncio aguardando a reunião de oração começar. Esse é o momento de nós colocarmos algumas músicas animadas, ou o ministério de música tocando, ou um som com uma música animada, para poder as pessoas já irem entrando no clima de oração. Aqui em Goiás, onde nós participamos, alguns grupos têm o costume de rezar o terço antes da reunião de oração, para gerar esse clima de interiorização. Não há nenhum problema nisso, não é errado isso. Mas nós temos que ter bem claro que o Santo Terço não faz parte da reunião de oração. Eu posso rezar o Santo Terço antes da reunião de oração? Posso. Mas eu posso também começar uma reunião de oração sem rezar o Santo Terço, fazendo as músicas animadas. Não tem nenhum problema nisso. Precisamos lembrar disso, o Santo Terço não faz parte da reunião de oração. Porém, toda reunião de oração precisa ter o momento mariano, que é o momento em que nós iniciamos nossa reunião de oração, consagrando aquela reunião de oração a Maria, que seria aquilo que nós chamamos de momento mariano. Esse seria o período das preliminares. Após as preliminares, nós vamos início então um momento que nós podemos chamar de animação, em que nós vamos cantar.
As músicas do grupo de oração, da reunião de oração, precisam ser adequadas aos participantes e conforme a idade dos nossos participantes. Essas músicas precisam levar as pessoas a irem interiorizando. Música na reunião de oração não é show, mas é levar as pessoas à oração. Então, qual é o ideal? Nós começarmos com músicas animadas, irmos para músicas medianas e por fim entrarmos em músicas que levam as pessoas a interiorizarem, levam as pessoas ao louvor, à oração. Então nós vamos levando as pessoas a interiorizarem e assim poderem fazer suas orações na reunião de oração. Após a animação, seria o momento então de nós conduzirmos a oração. Esse momento de conduzir a oração, ele é papel do dirigente. Quem é o dirigente? É aquela pessoa que o núcleo orou e discerniu que Deus escolheu para aquela reunião de oração conduzir a oração. Normalmente ela é alguém do núcleo, como nós falamos numa outra informação. Porém, caso o núcleo reze e discirna que possa ser uma outra pessoa do grupo de oração, não tem problema, mas desde que Deus tenha inspirado isso. Normalmente é alguém do núcleo que tem que conduzir essa oração, que é o dirigente da reunião de oração. O momento da condução de oração é o momento propício para nós realizarmos o ciclo carismático de oração. E nós aprendemos na renovação carismática que o ciclo carismático de oração é um momento propício para que a prática dos carismas aconteça. O ciclo carismático de oração ele possui elementos que seriam a oração, o louvor, o clamor do Espírito Santo. Quando nossas palavras acabam, naturalmente brota em nós o desejo de orar em línguas. E orando em línguas, em comunidade, em unidade, naturalmente Deus vai inspirar a nós o silêncio, que em muitos lugares nós chamamos de silêncio ungido. Esse silêncio é o momento propício em que Deus fala com a Assembleia. Deus fala em outros momentos? Sim, lógico, mas esse momento de silêncio é o momento propício para escutarmos o que Deus quer falar para a Assembleia. E como Deus fala? Deus fala através dos carismas. Então, quando Deus falar conosco através dos carismas, nós proclamamos aquilo que Deus está falando. E à medida que a Assembleia vai confirmando, nós precisamos responder ao Senhor. Responder ao Senhor em forma de louvor, responder ao Senhor em forma de oração, responder ao Senhor em forma de oração por aquilo que Ele está mostrando e conduzindo. Esse momento de condução de oração, esse momento em que o dirigente conduz a oração, é o momento propício para que os carismas aconteçam, para que Deus fale e nós possamos responder. Porém, nós precisamos tomar alguns cuidados. Apesar de nós termos vários momentos numa reunião de oração, não existe uma ordem pré-determinada para esses momentos acontecerem. Nós temos sim elementos que têm que estar presentes na reunião de oração, mas não existe orientação de uma ordem pré-determinada. Então Deus está conduzindo agora o louvor, depois o momento de clamor de perdão, depois o momento do clamor do batismo do Espírito Santo, conduza dessa forma. Mas se Deus está conduzindo para primeiro fazermos o clamor do batismo do Espírito Santo, depois o louvor, tudo bem. Deus precisa conduzir a nossa reunião de oração. Mas nós temos que ter bem claro que o grupo de oração é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele não tem quebras. Nossa reunião de oração precisa ser conduzida de uma forma única, desde o momento em que a primeira ovelha chega na reunião de oração, até o momento em que nós despedimos as ovelhas para a casa. Esse momento precisa ser conduzido como um único momento, sem quebras. Quanto menos quebras tivermos no nosso grupo, na nossa reunião de oração, melhor. Então nós falamos sobre a preparação da reunião de oração. Falamos também sobre a condução da reunião de oração. Falamos sobre a importância da pessoa do dirigente da reunião de oração e falamos um pouco sobre o ciclo carismático de oração. Te espero então numa próxima informação. Que Deus nos abençoe e que estejamos sempre na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.